falar agora do último exame, né? Que são a neoplasia de colo de útero. Então eu trouxe essa neoplasia para vocês que eu particularmente acho ela muito importante, né? Principalmente para as mulheres aí. E é muito interessante a forma de realizar a terapia nesse tipo de neoplasia. Então, a neoplasia de colo de útero ela é bem mais frequente no Brasil, né? E ela está relacionada ao vírus HPV, na maioria dos casos. Então, esse vírus HPV, ele tem aí dois grupos, que é o tipo A e o tipo B. E somente alguns desses grupos eles estão relacionados ao desenvolvimento da neoplasia de colo de útero. Então, aí, como vocês sabem também, o HPV ele é transmitido via contato sexual, né? Então, aí, quando a pessoa ela tem esse contato, né, com o vírus, há uma queda de imunidade, né, no hospedeiro que está com esse vírus aí. E aí o aparecimento de algumas verrugas lá na região pélvica dessa paciente. Então, aí essa verruga ela é facilmente tratada, né, com ácidos e cauterização, ou seja, fazendo queimação, né? Em algumas técnicas também a laser. E aí na mulher, a detecção desse aparecimento aí, de verruga, né, na parede vaginal, ela só é possível realizando um exame ginecológico de rotina, a colposcopia e a Papa Nicolau, né, no qual vocês, mulheres, já conhecem, né? Quem sou eu para explicar isso para vocês? Então esse exame ele torna muito mais fácil a visualização no paciente, né, caso ocorra uma manifestação lá na vulva dessa paciente. E aí o que acontece? O condiloma ele acaba se instalando, né, na epiderme, na parede aí do útero dessa paciente e na região intraepitélio e no intraepitélio. Então a neoplasia ela acaba sendo desenvolvida nessa região aí no intraepitelial, né? E pode levar a anos para poder manifestar algum sintoma, alguma alteração no colo do útero dessa paciente aí. Tá bom, gente? E, geralmente essa neoplasia, né, que compromete a região intraepitelial do colo do útero desse hospedeiro, né, no caso da mulher, ela ainda não é considerada maligna. Então aí é um caso também muito importante que para que essa neoplasia intraepitelial ela possa virar um carcinoma, isso demora muitos anos. São casos aí de 10 a 15 anos para ter, né, a transformação de um condiloma para um carcinoma, que já é uma célula maligna, comprometendo aí toda a área intraepitelial do útero dessa paciente aí. Então é de 10 a 15 anos. Sem que essa paciente faça os exames de rotina, né? O Papa Nicolau e afins. Então essa patologia ela pode ser muito bem prevenida por conta desse tempo aí de 10 a 15 anos, em média, né? Que pode ocorrer de transformar um condiloma em um carcinoma. Tá bom, gente? E aí, em todos os casos dessa neoplasia, a primeira abordagem ela é cirúrgica, né, para lesões iniciais do colo do útero dessa paciente aí, que é geralmente in situ ou estadiamento de grau 1 e 2. Já no grau 1 e 2 aí, né, são seguidos de radioterapia. O médico ele já encaminha essa paciente para realizar terapias com quimioterapia e radioterapia. E aí, quando tem um comprometimento de linfonodos aí, né, na região pélvica dessa paciente ou em outros órgãos, né, ali o reto, bexiga, a abordagem já é também com radioterapia e quimioterapia de forma intensa. Então esse protocolo aqui é único, né, e nós utilizamos aqui dois tipos de tratamentos. Inicialmente nós utilizamos a braquiterapia, que é uma parte mais completa, né, do tratamento. E em alguns casos a paciente também faz o tratamento de teleterapia, que é o tratamento à distância, né, tele, e a braquiterapia geralmente é local. Nós tratamos com sementes, fontes de radiação em forma de semente,
e introduzimos de forma intracavitária. Então, vou falar aqui um pouquinho. Aqui na teleterapia, então a paciente, né, ela vai ficar em decúbito dorsal. Nós utilizamos o travesseiro para acomodar melhor esse paciente aí, né? Já que a nossa região de interesse aqui é a pelve. As mãos elas vão ficar sobre o tórax dessa paciente, deixando toda aí a circunferência da pelve livre para realizar as incidências de campo. As incidências de campo aqui, nós vamos utilizar 4, que são 2 laterais, uma anterior e uma posterior, até formar esse losango ali, conforme vocês podem ver aqui, ó, na telinha aí. Tá bom, gente? E nós também vamos utilizar o suporte para os pés, que é esse aqui, para a gente poder posicionar de forma adequada as cabeças femorais dessa paciente. Então, a gente vai encaixar os 2 pés dessa paciente aqui e vai ficar assim, aberto para um lado e para o outro. E nós vamos abrir aqui a cabeça femoral dessa paciente. E aí nós vamos realizar a irradiação da área pélvica dessa paciente. Já na braquiterapia, que aí a gente vai inserir fontes radioativas de forma intracavitária na região pélvica dessa paciente, aqui nós utilizamos 2 tipos de braquiterapias ginecológicas, que é a braquiterapia completa e a braquiterapia de fundo. Ambas aqui, as braquiterapias, nós utilizamos altas doses de radiação, né, de forma ambulatorial, ou seja, o paciente marca para poder fazer esse exame no consultório do paciente. Então não há necessidade de internar o paciente, de realizar a intervenção anestésica para poder realizar esse procedimento aqui. Tá bom, gente? E aí, falando sobre cada um tipo de braquiterapia. A braquiterapia completa, ela é feita com o paciente quando o paciente não retira nada do útero, ou seja, foi detectado de forma, vamos dizer, precoce, né? Essa neoplasia aí no colo do útero dessa paciente, né? E aí nós utilizamos alguns aplicadores que vão entrar dentro do útero, da cavidade do colo, que é a sonda intrauterina, e vamos utilizar os aplicadores que ficam lá ao redor do útero dessa paciente. E aí nós vamos utilizar uma fonte de irídio 192, tanto na braquiterapia completa quanto na de fundo. O elemento radioativo que vai ser utilizado é o irídio 192. E aí nós vamos colocar essa semente dentro aí, né, do colo do útero dessa paciente. E aí já na braquiterapia de fundo, ela vai ser utilizada quando a paciente ela já realizou a esterectomia, ou seja, que é retirada completa de todo o aparelho reprodutor dela. Óvulos, útero, todo o órgão que compõe ali o sistema reprodutor é retirado através do procedimento de esterectomia. Então ela é uma paciente esterectomizada, né? É uma palavra difícil de falar aí. E aí nós vamos colocar essas sementes lá no fundo vaginal dessa paciente. Então aí nós utilizamos um cilindro vaginal, né, para poder realizar a passagem da fonte de irídio lá no centro geométrico do colo do útero dessa paciente. E aí a região que vai ser irradiada vai ser a extensão vaginal, né, e lá o seu fundo vaginal. E aí nós utilizamos uma dose aí, de 50 kg dividido em 4 frações. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui. Acabamos aqui a última aula do módulo de noções de radioterapia. Espero que todos tenham entendido a aula de hoje. E lembrando que a prova vai ser com a matéria toda dada nesse módulo aqui. Fiquem todos calmos, que não vai ser uma prova complexa, até porque o tema de radioterapia eu não consigo abordar de forma profunda aqui, né, nesse módulo de noções de radioterapia. É necessário vocês fazerem o curso de extensão em radioterapia, caso vocês se interessarem pela área de radioterapia. Então, existe um curso de extensão que no final, até o INCA ele fornece esse curso aí durante 1 ano. Também tem a Fundação Câncer, que oferece o curso durante 6 meses, e eles oferecem bolsa de estudos para esse técnico. Então, se vocês pensam em se especializar na área da radioterapia, existem essas 2 oportunidades. E após a conclusão desse curso de extensão,
fornecido por essas duas instituições, na sua carteirinha vai estar habilitada como um técnico de radioterapia. Então, além de você ser um técnico de radiodiagnóstico, você vai ser um técnico em radioterapia com habilitação na sua carteira profissional. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui até dia 19, que vai ser a nossa prova, e a nossa recuperação vai ser no dia 26/4, e aí encerramos o módulo de noções de radioterapia. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Uma boa noite a todos e até a prova.